Olá, gente, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso curso, Os 10 Mandamentos, ok? Meu nome é João França, ministro da Palavra dos Sacramentos. Seja bem-vindo ao nosso curso, tá? Nós já vimos na aula anterior, já vimos nas duas últimas aulas, né, por assim dizer, o prefácio dos 10 Mandamentos e o primeiro e segundo mandamento. Na aula de hoje, nós vamos ver o terceiro mandamento e, se Deus nos der graça, veremos também o quarto mandamento da lei de Deus, tá? Então, vamos lá. A nossa aula de hoje vai ser sobre o terceiro mandamento. Nesse momento, vamos trabalhar Êxodo capítulo 20, verso de número 7. Êxodo 20, capítulo 20, verso 7, diz o seguinte para nós: Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente que tomar o seu nome em vão. Veja, nesse terceiro mandamento da lei de Deus, você tem o nome de Deus sendo evocado como sagrado, como santo, nome santo. O nome de Deus no Antigo Testamento, ele é representado pelas consoantes Iod, Re, Vav e Re, que os judeus, eles, de maneira supersticiosa, se furtaram em pronunciar o nome de Deus. É claro que na nossa cultura moderna, nós vivemos uma ênfase e uma negação maior desse mandamento. Pessoas que nós conhecemos dizem assim, Deus é mais, usando o nome de Deus em vão. Ou não apenas envolve a ideia de nome de Deus em vão, mas envolve também a ideia primeva de usar também os títulos de Deus de maneira vã. O Catecismo Maior de Westminster, inclusive, nos orienta a fazer isso. E lembrando a você que o nosso curso ele está vinculado a Êxodo capítulo 20 e as explicações do Catecismo Maior de Westminster que nos dão um norte para nossas aulas aqui, ok? Então, é claro que eu não vou citar o catecismo, qual a pergunta, mas se você está acompanhando das perguntas 101 até a pergunta 148 do catecismo, cada mandamento sendo estudado aqui, você saberá, a partir da explicação que é colocada na aula, qual mandamento e qual pergunta específica está sendo abordada na questão da apresentação deste conteúdo. Então, primeiro, Deus estabelece aqui a maneira como ele deve ser adorado. Na pergunta, no catecismo, no estudo passado, né, nas perguntas 1 e 2, né, os mandamentos 1 e 2, nós vimos de maneira muito interessante que trata primeiro do objeto de culto, primeiro mandamento, e o segundo mandamento fala da forma como o culto deve se processar, a forma. Veja, Deus ele requer não apenas que ele seja o centro da nossa vida, mas ele quer determinar a forma como devemos cultuá-lo. O princípio regulador do culto é como foi evocado no estudo anterior. Mas hoje, nesta aula aqui, ele vai trabalhar sobre a maneira como Deus deve ser adorado, né? E disso, o que se conclui aqui? Primeiro, conclui que a reverência devida ao seu nome, ou seja, Deus, ele precisa ter, o nome de Deus precisa ser reverenciado, invocado de maneira sagrada e santa, não de maneira fortuita, irresponsável, irrelevante, de maneira descuidada. O nome dele precisa ser invocado de maneira devidamente santa. Aliás, as orações que o Senhor Jesus ensinou, diz a nós que devemos declarar: santificado seja o teu nome. A ideia do nome ser santificado, a ideia do nome ser colocado em evidência, aponta para a santidade e a sacralidade do nome de Deus. É claro que o nome de Deus ele é invocado em vários momentos, nos tribunais, nas sentenças, ou no chamado de um juramento. Mas também o nome de Deus ele é invocado também nos sacramentos. Então, o fato de haver os sacramentos, que invocam o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, os nomes de Deus são colocados ali. Mas não apenas o nome, mas os títulos pelos quais ele se revela em sua palavra também deve ser tido em grande honra. Aliás, o nome de Deus precisa ser honrado nessa perspectiva também. Muito importante a igreja pensar por este caminho. Também inclui também a preparação devida do pregador. E você pergunta por quê? Porque o pregador ele fala em nome de Deus, o pastor fala em nome de Deus. Então a pregação deve ser a mais bem preparada possível, porque ele está falando em nome de alguém, ele é um arauto, ele prega em nome de Cristo. O Catecismo Maior de Westminster ele vai nos direcionar também nesse caminho, nessa direção, dizendo que nós, pastores, pregadores, ensinadores da palavra de Deus, devemos nos preparar de maneira devida para pregar com reverência a palavra de Deus. Isso envolve o preparo adequado.
O que é interessante é que o Kaularé, no seu livro pregação bíblica, pregação expositiva, né, Prega a Palavra, o livro Prega a Palavra, ele vai mencionar esse fato num dos capítulos lá, da importância de nós nos prepararmos adequadamente, usarmos o nosso tempo para falarmos de modo adequado sobre Deus e para Deus, né? Esse é um ponto interessante. Uma outra questão é o nome divino, ele revela o caráter de Deus, que é eterno e pactual. É dito no texto o seguinte: não tomarás o nome do Senhor. Note que na sua Bíblia a palavra Senhor está em garrafal. Essa palavra em garrafais, né? Ela é colocada no sentido, o versalete é colocado para nós como Yod, Re, Vav, Re, Yavé, né? Yavé. E o nome Yavé é o nome do Deus da aliança, o Deus do pacto. Então, o nome de Deus revela o caráter de Deus. A palavra, o nome de Deus aqui envolve a eternidade de Deus, a soberania de Deus, a bondade de Deus e a relação pactual que Deus tem com o seu povo. É exatamente isso que você aprende no terceiro mandamento da lei de Deus, né? Então, quando você estuda sobre os 10 mandamentos, quando você estuda o terceiro mandamento, você exatamente se enquadra, percebe que você está dentro desse conjunto maior. Ou seja, você deve reverenciar o nome de Deus, você deve se preparar adequadamente para falar sobre Deus, mas também o nome envolve o caráter eterno e pactual do Senhor sobre o seu povo, né? Esse é um ponto bastante interessante que a gente tem que aprender e zelar, ok? Muito bem, nós nos vemos na nossa próxima aula, com a graça de Deus. Estaremos tratando do quarto mandamento da lei do Senhor e aprendendo mais sobre sua palavra. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se você ainda não está inscrito nele, se inscreve no canal, ativa todas as notificações para que você seja notificado quando tiver um vídeo novo no nosso canal. E também aprenda a compartilhar, compartilhe. Uma outra coisa que é interessante, as pessoas não estão dando o seu like, o seu dislike, dê o seu like para que o vídeo se torne relevante na plataforma de streaming aqui no YouTube, ok? Muito bem, seja bem-vindo e Deus possa abençoar a sua vida. Nos vemos na nossa próxima aula, tratando do quarto mandamento da lei do Senhor.